Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Duas proposições foram analisadas pelos parlamentares na sessão ordinária desta quinta-feira. Os detalhes daqui a pouco, aqui no TVL Notícias. História administrativa do município de Blumenau é tema de palestra para os vereadores mirins. Justiça Eleitoral faz os últimos ajustes para as eleições deste domingo. E ainda saiba como funciona a conta da eleição proporcional que define os vereadores eleitos para a próxima legislatura. Hoje é quinta-feira, 29 de setembro de 2016. O TVL Notícias está começando. A Câmara entregou nessa semana o título de cidadão blumenauense ao blogueiro Jaime Batista da Silva. Natural de Curitiba, o bancário de 39 anos de idade veio para Blumenau com apenas 3 anos. Jaime faz o trabalho de blogueiro de forma voluntária e diz que receber o título de cidadão blumenauense sempre foi um sonho, agora realizado. A Câmara reconhece todos os anos personalidades da cidade com títulos honoríficos. Vamos falar sobre eleições. Hoje é o último dia da propaganda eleitoral no rádio e na TV, mas os candidatos ainda podem fazer campanha até sábado à noite. Acompanhe a reportagem de Vilmar Minosso. Nas eleições 2016, os eleitores de Blumenau vão escolher através do voto o prefeito, vice-prefeito e 15 vereadores. Hoje é o último dia para os debates e também nesta quinta-feira termina a propaganda eleitoral no rádio e na TV. A juíza eleitoral Quitéria Tamanini Pérez lembra que a legislação permite ao candidato ainda pedir o voto ao eleitor. Amanhecendo o dia de sexta-feira, então, tudo começa a ficar mais silencioso, ou seja, essa propaganda não acontecerá. O máximo que pode haver é a entrega de santinhos, no corpo a corpo, nas ruas, nas casas, onde os candidatos ainda podem conversar com o eleitor até sábado à noite. Então, por quê? As passeatas e as carreatas, por exemplo, pelas ruas, podem acontecer até sábado à noite. A legislação quer assegurar o respeito ao cidadão a partir do sábado à noite, principalmente durante o dia de domingo. Então, veja que a legislação aponta pontos culminantes, pontos altos em que toda a campanha acontece mais intensamente e depois de quinta-feira, já para sexta e sábado, vai diminuindo essas possibilidades de campanha, que, como eu disse, até sábado podem ser apenas no corpo a corpo, com a entrega de santinhos, passeatas, até carros de som podem ser utilizados ainda. Mas no domingo não. E essa vedação, essa proibição, Minosso, é tão importante que a legislação considera crime. Então, se no dia da eleição houver pedido de votos, que é o que a gente conhece como boca de urna, isso é considerado crime. Então, não será permitida a entrega de santinhos, não será permitido a aglomeração de pessoas, porque pode induzir, induz realmente a uma forma de propaganda eleitoral. A doutora Quitéria chama a atenção para os possíveis crimes eleitorais. Para assegurar a legitimidade do pleito, a Justiça conta com o apoio dos órgãos de segurança. Podem ter certeza, eleitores, de que a Justiça Eleitoral trabalha muito fortemente em relação ao quesito segurança. Segurança em relação a todo o processo, ao cuidado com as urnas, a preparação, a configuração das urnas, a apuração do resultado também. Em todo sentido, a segurança é uma marca muito forte da Justiça Eleitoral e daí decorre a sua confiabilidade realmente. Mas em relação ao que você fala, me faz lembrar que também a celeridade há de continuar sendo uma marca da Justiça Eleitoral. Por isso, todas as infrações eleitorais que acontecerem no dia de domingo serão apuradas imediatamente. Então, caso alguém seja encontrado, por exemplo, praticando crime de boca de urna, ou um desses que eu mencionei, a pessoa será trazida ao fórum. Aqui haverá um QG, uma estrutura completamente montada com a participação da equipe da polícia, a delegacia, a equipe do fórum, com o juiz de direito, promotor de justiça, conciliador, a equipe técnica, para quê? Para que a audiência aconteça imediatamente. Então, todas as intercorrências, todos os problemas criminais que acontecerem, serão realizados aqui no fórum de imediato quanto à sua audiência, no mesmo dia. Durante a entrevista, a juíza aproveitou para fazer um pedido especial. Na verdade,
uma recomendação aos candidatos. Eu vou me referir aos candidatos, aqueles que se dispuseram a concorrer a um cargo público, que eles tenham consciência da importância do seu papel. Eu nem me refiro ao papel do cargo que eles pretendem desenvolver, mas do seu papel de candidato. Então, se dispôs a ser candidato, que cumpra a lei. E todos, indistintamente, eu tenho absoluta tranquilidade disso, conhecem as normas legais. Todos sabem o que é permitido e o que é proibido. Por exemplo, quando a gente pensa na limpeza da nossa cidade, a gente pensa em algo de valor para o cidadão. Então, eu não imagino um candidato, por exemplo, arremessando santinhos no sábado à noite e poluindo as nossas ruas. Aquele conhecido, mas conhecido antigamente, derrame de santinhos que tanto polui visualmente a nossa cidade, tanto sob todos os aspectos, causa muito prejuízo, já é visto com muita reprovação pela sociedade, porque ninguém tolera mais esse tipo de comportamento. Então, tanto em relação à preservação da limpeza da nossa cidade, quanto ao respeito ao eleitor que quer ter no dia de domingo a liberdade necessária para votar, sem ser abordado por ninguém pedindo votos, porque não é mais hora, né? A campanha já terá se desenvolvido até domingo. Então, o que eu espero é que cada um cumpra o seu papel. O eleitor votando conscientemente e o candidato cumprindo a lei, né, cujos parâmetros ele bem conhece. Ainda sobre eleições, você vai entender agora como é que funciona a conta da chamada eleição proporcional, que define os vereadores eleitos. Neste domingo, 15 candidatos vão garantir vaga para a próxima legislatura, mas nem sempre os mais votados garantem a cadeira de titular. Olha só. Nesta eleição, 194 candidatos disputam as 15 vagas na Câmara de Vereadores de Blumenau. Diferente da eleição para prefeito, nem sempre os candidatos mais votados garantem a vaga. É a chamada eleição proporcional, quando as vagas são divididas em proporção aos votos dos partidos ou coligações. O quociente eleitoral é calculado dividindo o número de votos válidos pela quantidade de vagas na Câmara. Na eleição municipal de 2012, por exemplo, 185.948 votos válidos foram computados. Então, esse número dividido por 15 dá o quociente, que fica em 12.396. O terceiro passo é determinar o quociente partidário, que se faz dividindo a votação de cada partido ou legenda pelo quociente eleitoral. O resultado é o número de vagas que inicialmente a coligação ou partido vai ocupar na Câmara. Por exemplo, vamos imaginar que a legenda X recebeu 28 mil votos. Dividimos esse número pelo quociente eleitoral. Excluímos os algarismos após a vírgula, e essa vai ser a quantidade de vagas ocupadas pela coligação ou partido neste primeiro momento. A legenda que não alcançar o quociente eleitoral fica sem nenhuma cadeira na Câmara. Como as divisões geralmente produzem números quebrados, sobram algumas vagas. Vamos imaginar que das 15 cadeiras, 8 partidos garantem 11 vagas e 2 ficam sem nenhuma. As 4 cadeiras que sobram devem ser ocupadas pelas coligações ou partidos que alcançaram o quociente eleitoral e sempre dividindo o número de votos pelo número de vagas garantidas na primeira conta mais 1. Por exemplo, o partido Y fez 33 mil votos e, pelo primeiro cálculo, larga com 2 cadeiras. Na regra, se divide 33 mil por 3, que vai dar 11 mil. Se esse número for maior que os demais partidos ou coligações, garante mais uma vaga. E assim a conta deve ser feita sucessivamente, até se chegar à quantidade de cadeiras por partido. São considerados vereadores eleitos os primeiros candidatos de cada partido ou coligação, levando em conta as vagas que cada um garantiu. E você vai ver depois do intervalo. 2 proposições foram analisadas pelos parlamentares na sessão ordinária desta quinta-feira. Os detalhes daqui a pouco, aqui no TVL Notícias. História administrativa do município de Blumenau é tema de palestra para os vereadores mirins. Instante só, o TVL Notícias volta já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer.
Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta. Foi aberta ontem a exposição que conta um pouco da história da Oktoberfest. É a Oktober Galerie, no shopping Neumarkt. A mostra resgata a trajetória da Oktober com cartazes e objetos oficiais, como canecas e bolachas antigas. A exposição fica aberta à visitação do público até o dia 26 de outubro, com entrada gratuita. Na próxima semana, a gente vai mostrar aqui no TVL Notícias a reportagem completa sobre este assunto. Vereadores mirins passam por mais uma etapa da formação continuada da Escola do Legislativo. Na última terça-feira, os vereadores mirins e seus suplentes participaram de mais uma etapa da formação continuada. O tema desta vez foi a história administrativa do município de Blumenau. Ministrado pela historiadora Soili Petri, que contou um pouco sobre as administrações dos últimos 140 anos. Se percebeu um interesse muito grande, as perguntas foram bastantes. E dessa forma eles sintam esse comprometimento dessa juventude com o futuro de Blumenau. E o entendimento da evolução da cidade, das edificações, a parte administrativa, tudo isso é de relevância para o entendimento e a compreensão do progresso da cidade, da sua redondeza, o que era essa Blumenau dos últimos 140 anos, as perdas que nós tivemos na área territorial, ao mesmo tempo o progresso que a cidade foi construindo ao longo desses anos, foi mostrado a eles e é evidente que vai ficar marcado para que eles registrem e que no futuro, se assim ocorrer, sejam eles os nossos futuros gerenciadores, representantes do povo, tenham esse conhecimento. As explicações da historiadora encantaram os pequenos parlamentares. Foi muito bom porque a gente aprendeu o que cada prefeito fez e quem começou, né, a governar Blumenau e como Blumenau era quando o primeiro, né, governou. Aí ela mostrou todos para nós a foto dele, o que cada um fez, né? Isso é muito interessante porque a gente não sabia. Então a gente ficou sabendo um pouco mais da nossa cidade de Blumenau. E ainda tem vereador mirim que quer repetir a dose e ter mais aulas produtivas como essa. Gostei bastante dessa professora, então nós aprendemos sobre prefeitos que eu nem sabia que existia, né? E histórias muito interessantes sobre o que aconteceu, como era a nossa cidade antes do que é hoje. O ônibus não passava pela Beira-Rio, passava pela 15, como a gente ia saber que isso acontecia. As casas, a prefeitura, era bem diferente, assim, foi muito boa essa experiência que a gente teve com essa professora excelentíssima, que eu gostei muito de ter uma aula com ela e gostaria de ter novamente. E agora você confere os destaques da sessão ordinária aqui na Câmara, realizada na manhã de hoje. Os parlamentares analisaram duas proposições na reunião desta manhã. A primeira foi o projeto de lei 7.249. Projeto de lei que denomina de José Yaginski, via pública localizada no bairro Fortaleza. Esse projeto foi aprovado em segunda votação pelos parlamentares. O destino do projeto vai para a comissão de redação final para análise e depois segue aqui para plenário, em próxima sessão, para votação dessa redação final. Aprovada a redação final, vai para a sanção do Executivo o projeto. Outra proposição aprovada durante a sessão foi um requerimento. Requerimento 1288, requerimento de parlamentar, solicitando ao Executivo informações sobre a existência de projeto para a implantação de um trevo alemão na rua Itajaí. Esse requerimento foi aprovado também pelos parlamentares e agora vai ser tomadas providências, né, ser oficiado o Executivo para que responda esse requerimento. A próxima sessão ordinária vai ocorrer na terça-feira, a partir das 15 horas, aqui no plenário, com transmissão ao vivo pela TV Legislativa.
para essa quinta-feira. Então, aos poucos, a gente vai começar a ter aumento gradual da nebulosidade devido à intensificação da circulação marítima, que, aliás, nos próximos dias vai comandar aqui a situação do tempo para o Vale do Itajaí. Pelo menos nos próximos 6 dias, a gente vai ter aí essa condição de céu com muita nebulosidade, intercalado em alguns momentos com chuva fraca aqui para Blumenau. Quinta-feira, então, máxima não passando muito dos 25 graus no período da tarde. Com a previsão do tempo, direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Para mais notícias da Câmara e de Blumenau, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site câmarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta quinta-feira está terminando aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!